Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, minha relação com o mundo, concluindo o mês em que falamos sobre o mundo, né? E hoje, para concluir esse mês, nós vamos trabalhar o seguinte assunto: sinto dor. E esse assunto introduz, inclusive, o próximo mês, que vamos falar de moralidade. E na próxima semana, então, falando de moralidade, nós vamos falar sobre conflitos e cólera. Mas para que a gente chegue na próxima semana conversando sobre esse tema, hoje a gente explora o tema sinto dor. Isso porque a dor é inevitável nesse mundo, né? Nós estamos sempre sendo visitados por sentimentos de desconforto que nós, então, chamamos de dor. E nós estamos falando do mundo e viemos traçando o entendimento sobre a nossa relação com o mundo e o quão esse mundo nos oferece instrumentos educativos no nosso processo evolutivo, né? A dor é um desses instrumentos. Por isso a dor é inevitável. Não há um espírito que consiga passar por uma encarnação nessa trajetória sem sentir dor. Porque a dor é o único meio que nos faz parar e refletir sobre outras possibilidades de conduzirmos a caminhada. Porque quando está tudo bem, a gente vai indo, né? A gente vai indo, tomando nossas decisões, vivendo as consequências, curtindo tudo isso e vai indo. Quando tem uma dor, aí a gente para. A gente, opa, tem alguma coisa errada? O que está acontecendo? E aí a gente começa a avaliar e analisar o que está ao nosso redor. E querendo sair da dor, nós começamos a buscar alternativas de ações ou comportamentos para que a gente solucione a problemática. Por isso a dor tem um papel fundamental na nossa transformação. Ela me faz parar para refletir. Ela me faz buscar novos recursos, novas habilidades, novos entendimentos que até então eu não tinha. Tanto que eu estou em dor. E estar em dor é um sinal de que há algo errado, há algo me tirando do meu bem-estar. Nós estamos, então, vivenciando as nossas experiências, interagindo com a matéria, interagindo com as pessoas e vivenciando as reações das nossas ações, e toda essa relação me traz sensações, emoções, sentimentos. Quando eu sinto dor, é uma maneira da vida me mostrar que existe uma necessidade de correção de rumo. E quando eu vivo aquele desconforto, eu começo a pensar como sair disso. O que eu tenho de conhecimento não é suficiente para me fazer sair disso. As ações que eu tenho tido não são suficientes para me fazer sair disso. Então, não sei. Aí a gente começa a buscar recursos. A gente começa a conversar com pessoas sobre, a gente lê, a gente procura terapêuticas, a gente reflete, raciocina sobre o assunto, coleta novas informações e raciocina e reflete, e a gente acha que encontrou um caminho, aí a gente tenta naquele caminho, mas ainda assim dói, aí a gente busca outras respostas, outros esclarecimentos, ou seja, a dor
está me colocando numa estrada de transformação. E enquanto eu não consigo resolver, essa dor vai consumindo a minha energia, né? Porque para eu suportar a dor, eu tenho esforços. Para eu conseguir encontrar uma maneira de sair da dor, eu também tenho esforços. Então ela vai consumindo a minha energia. E aí eu vou ficando mais sensível e essa dor começa a crescer em mim. Dependendo da forma que eu lido com a dor, a situação ainda se agrava. Porque quando eu me revolto, eu tenho atitudes rebeldes que geram efeitos de desequilíbrio. Então eu amplio esse desconforto com o efeito do desequilíbrio. E essa dor vai aumentando e vai me consumindo até chegar uma hora em que eu flexibilizo. A dor é tão grande que eu começo a aceitar pensar de outra forma, mudar as minhas lentes, olhar sob um outro ponto de vista, dialogar, negociar. Então a dor é um instrumento que esse mundo nos oferece para transformação. A doutrina espírita fala muito sobre provas e expiações, né? E esse termo é muito mal interpretado por quem não tem o estudo da doutrina espírita, porque muitos acham que provas e expiações são karmas que precisamos carregar e aceitar e levar. Quando, na verdade, as provas e expiações são experiências que se apresentam para nos modificar. Eles têm uma proposta educativa. Mas essa modificação, essa educação só se dá a partir do meu aprendizado diante da dor. E o aprendizado só vai acontecer porque eu quero sair da dor. Eu quero solucionar essa problemática. Então, aqueles que dizem ou acreditam que a doutrina espírita nos ensina a nos martirizarmos, né? A aceitarmos ficar naquela dor, aquilo é um karma, vamos, eu vou levando, está equivocado. Porque, na verdade, a doutrina espírita nos ensina que a proposta da trajetória é a reforma íntima e a dor é uma aliada da reforma íntima. Ela vem justamente me tirar do conforto para que eu busque por novos conhecimentos, para que eu amplie a minha inteligência, que é o motivo de eu estar aqui encarnado. Então, eu preciso mudar a minha maneira de enxergar a dor. Nós encontraremos em muitas literaturas espíritas uma linguagem que traz a dor como uma aliada, que nos ensina a amarmos a dor. É muito contraditório, né? Aparentemente, porque a dor dói, né? A dor dói. Como amar aquilo que me causa dor? É estranho, é difícil. Mas a proposta do amar a dor não é no sentido de vem dor comigo, vamos viver a vida juntas. Não, é no sentido de compreender que ela veio para me ajudar a crescer. E compreendendo isso, eu começo a buscar um sentido no que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? O que isso me ensina? O que isso vem exigindo de mim, dos meus comportamentos, da minha conduta, para que eu cresça? Então, se você for olhar a sua história até aqui, nessa encarnação, logicamente, que é o que a gente consegue lembrar, você vai lembrar de situações que você viveu que te causou muita dor, a ponto de você achar que não suportaria. E você suportou. Ficou tudo bem. E não só suportou. Hoje, quando acontece aquilo de novo,
aquilo não te afeta mais. Logicamente, existem sim situações que se apresentarem de novo, a gente se desespera de novo, né? Porque a gente ainda não adquiriu integralmente o aprendizado que aquela experiência quer trazer. Mas existem outras que a gente já consegue lidar com muita tranquilidade e alguns anos atrás não conseguíamos. Então, a dor vem me proporcionar crescimento. Por isso, precisamos nos atentar à dor de duas maneiras. Uma, reconhecendo a existência dela. Negar a dor é o maior abandono que você pode ter com você mesmo. Porque você está fechando as portas para uma proposta de crescimento que somente vai acontecer através dessa experiência, né? Segundo, porque você vai somatizar o problema. A dor é gerada por um problema. Quando você não reconhece a dor, você não resolve o problema, porque você não reconhece o problema. E aí aquele problema continua a existir. Quando vem outra dor, você nega a dor. E aí temos um outro problema. E aí vem uma outra dor, você nega a dor e vem um outro problema. É aí que vai havendo a somatização. Daqui a pouco o seu próprio corpo não consegue sustentar essa somatização, porque as emoções, os sentimentos manipulam, né? Movimentam nossas energias. No próximo mês, em que falaremos de moralidade, nós entraremos nesse item sobre as energias em mim. É bem legal de entender a nossa relação com as energias do mundo e as energias do mundo em mim e as minhas energias no mundo. Mas isso vai ser daqui a algumas semanas. Mas a somatização, então, acumula energias paradas que deveriam estar fluindo na construção do seu crescimento. E aí o seu corpo começa a se danificar, né? Daqui a pouco você adquire desequilíbrios psíquicos, emocionais, físicos, que aparentemente foi de repente. Mas, na verdade, o de repente foi só a gota d'água de uma somatização que aconteceu. Então, eu estava dizendo que precisamos olhar para a dor de duas maneiras. Uma, não negando ela. Ela é um sinalizador de que está na hora de eu mudar um pouquinho alguns conceitos, adquirir mais inteligência e aprimorar a minha conduta. A outra maneira de enxergar a dor é entendendo que ela não é a vontade de Deus de te fazer sofrer. Ela é a vontade de Deus de te educar, como um bom pai faz com o filho, como uma boa mãe faz com o filho, né? Mesmo sabendo que vai gerar desconforto, nós aplicamos as educativas que são necessárias para que esse filho cresça preparado, cresça amadurecido e cresça, então, oportunizando assim, a si mesmo o bem-estar, né? Então, quando eu enxergo a dor, primeiro, reconhecendo, assumindo, eu as tenho, né? Assim, eu tenho as dores, né? Então, eu as tenho. E quando eu aceito que ela vem como proposta educativa, eu mudo a minha relação com ela. Primeiro, porque eu não me sinto abandonado, já que a dor está vindo me educar no momento que eu estou preparado para ela. Porque vocês lembram quando nós estávamos falando da encarnação do espírito? Que no planejamento encarnatório a espiritualidade considera a idade espiritual que nós nos encontramos. Falamos sobre a providência divina e falamos sobre as nossas liberdades de escolha e que a gente vive aquilo que temos preparo para viver, que está coerente com o nosso momento. E à medida que eu vou absorvendo mais conhecimento, eu vou tendo mais capacidade de aprender novas coisas,
né? Não foi isso que a gente falou? Então, quando vem a dor, eu preciso considerar que ela está vindo me ensinar algo que eu já estou preparado. Então, isso não é abandono, isso é amparo divino. Porque Ele está te assistindo. Ele viu um crescimento e Ele viu meu filho e está na hora. Você está pronto. Parabéns! Você queria tanto chegar aqui e chegou. Agora você está preparado para esse aprendizado. Então a dor vem te sinalizar isso. Chegou a hora de mais um aprendizado, de mais um crescimento. Então não! O momento da dor é o momento em que você mais está amparado pela espiritualidade maior. Porque eles estão se dedicando para a sua transformação e para o seu crescimento. Então não é a hora de brigar com Deus e dizer: o Senhor me abandonou. É a hora de se aproximar, pedir discernimento, sensibilidade para entender, perceber a proposta educativa. Por isso é importante entendermos que junto da dor sempre virão recursos para nos fortalecer e nos ajudar a tornar essa dor um degrau de crescimento. Então eu tenho que tirar a lente da revolta, do sentimento de abandono que vem herdado do orgulho, que quer que as coisas sejam do nosso jeito, e colocar a lente do discernimento do que está acontecendo, da consciência do que está acontecendo. Chegou um novo ciclo de transformação. Está doendo agora, pode ser que ainda venha doer mais, pode ser que passe rápido, mas um fato é que quanto mais eu contribuo com o meu processo educativo nesse ciclo doloroso, mais rápido eu concluo esse ciclo doloroso. Então, na trajetória de uma encarnação, nós vivemos diversos ciclos de transformação. Nós passamos a infância absorvendo novos conhecimentos. Por isso, nosso corpo vem limitado. Para que a gente tenha menos ação e tenha mais absorção. Na adolescência, a gente passa por uma fase na encarnação em que a gente exercita os conhecimentos, os conceitos, os valores, os costumes absorvidos na infância. E a gente começa a experimentar a vida. Porque a gente vai para o mundo com tudo, achando que entendeu tudo, e o mundo começa a trazer resultados que por vezes nos agradam e por vezes nos frustram. E aí, esses resultados nos causam confusão. Peraí, mas eu achei que era isso e não é? Eu achei que não era isso e é? Por isso a fase da adolescência é uma fase tão confusa, porque é a fase onde nós estamos construindo os nossos painéis conceituais da vida. E passada essa fase, tirando as nossas próprias conclusões, a gente entra na fase adulta, onde a gente vivencia os nossos principais ciclos de transformação. Na fase adulta, nós temos maior responsabilidade com as nossas escolhas. Os efeitos, em grande parte das vezes, são diretos a nós. São duradouros, né? Porque as escolhas passam a ser mais de médio e longo prazo, né? A gente não decide, vou estudar hoje ou não, vou para o aniversário hoje ou não. Não, a gente começa a decidir com o que a gente vai trabalhar, e onde a gente vai morar, como que a gente vai utilizar o dinheiro que tem, ou como vai fazer o dinheiro que não tem, né? Então, a gente vive a principal fase de transformação da encarnação, na fase adulta. E a gente tem vários ciclos de transformação, ou seja, diversos ciclos onde sentiremos dor.
mas a dor vem te transformar. Então, se você está num momento da vida em que você está se sentindo sofrendo, desconfortável, com dor, lembre que essa dor é sua aliada. Não para você dar as mãos e viver com ela, mas para que você tenha nela um sinal de que coisas precisam ser mudadas. Pensamentos, conceitos, comportamentos. Lembra que a dor vai passar, porque todo ciclo de transformação passa. E se você estiver no momento em que não está se sentindo em desconforto e em dor, lembre que esse momento virá, como já veio em outras fases da vida. E isso não é pessimismo, isso é consciência do que viemos fazer aqui. Consciência de que a dor é quem sinaliza um momento em que eu estou preparado para uma nova transformação. Então, tenha coragem de viver esse processo. Você precisa dele. Você quer o resultado dele. Aprenda a suportar a dor, buscando meios de solucioná-la. E utilize dos recursos que Deus te apresenta para a salvação. Porque nós temos acesso aos recursos que nos fortalecem, que nos equilibram, que nos esclarecem e nos ajudam na ideação de soluções. Mude o caminho da revolta e da não aceitação para o caminho da responsabilidade e comprometimento com o seu próprio crescimento. E cada vez as dores vão cessando mais rápidos, já que se atinge o objetivo com mais agilidade, cada vez as dores vão se reduzindo e sendo menos necessárias na sua vida, já que você vem crescendo e adquirindo um maior conhecimento. Na próxima semana a gente começa o próximo mês com o tema moralidade. Começaremos falando de conflitos e cólera. A gente se encontra lá.